Olá, esse é o programa Municípios em Ação. Hoje o programa vai estar entrevistando a deputada estadual pelo PDT, deputada delegada Marta Rocha. Os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje na capital do Rio de Janeiro, nós estamos hoje sendo recebidos pela deputada estadual pelo PDT, Marta Rocha. Primeiramente, deputado, queria agradecer por estar recebendo toda a nossa equipe aqui do programa Municípios em Ação. Eu é que quero agradecer. Eu acho que é uma grande oportunidade que o parlamentar tem de prestar contas do seu mandato. E é muito importante que a gente possa estar conversando diretamente com os municípios, em particular com a Baixada Fluminense. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar sendo ouvida aqui por essa população tão querida nossa aqui no estado do Rio de Janeiro. Ok, Mourão, é um privilégio estar recebendo, né, uma pessoa formadora de opinião. E é encantador o que a senhora disse agora, né? Essa disposição do parlamentar, né, da pessoa pública, de fazer uma prestação de contas, falar com o povo, que é tão difícil, infelizmente, né? Falta isso, parece que eles não gostam, né? Agora, os parlamentares que se prestam a isso, que gostam desse tipo de coisa, eu acho que tem um lugar especial na nossa política. Eu acho que é o seu caso. A senhora conquistou meu coração com essa sua abertura, não é, rapaz? Tanto que a gente fala disso, a gente já trabalhou. Eu trabalhei num projeto do governo Saturnino Braga, na prefeitura, deputada, Conselho Governo Comunidade. Eu fui diretor de planejamento da Secretaria de Governo, controlava isso, e era prestação de conta o tempo todo, sabe, das duas partes. E o prefeito só atuava na região que saísse do conselho, tinha um conselho em cada região administrativa. Foi um período fantástico, sabe? Maravilhoso, uma experiência maravilhosa. E isso não é a favor, né, deputado? Não, de jeito nenhum. Acho que da forma que você está falando, a gente pode entender que na área do Poder Executivo, a gente tem que ter uma gestão participativa. Aquilo que o governador, o prefeito, o presidente for fazer, não tem que ser fruto apenas da cabeça dele. Tem que ser algo que seja compartilhado e que seja decidido pela comunidade. No âmbito do parlamento, do Poder Legislativo, é a gente entender que a democracia é uma rua de mão dupla. Para cá vem o voto, né? Ou seja, a representação, a confiança. Em sentido contrário, o que a gente tem que minimamente fazer? Prestar contas, né, daquela confiança que nos foi dada através do voto. Eu acho que isso é fundamental no exercício da nossa função. Deputada, antes de a gente fazer as perguntas, nós queremos saber como é que começou sua carreira, né? Porque para ser primeiro uma delegada de polícia, mas antes de tudo, quem é Marta Rocha? Eu quero te dizer que Marta Rocha é uma mulher de 59 anos, nascida no subúrbio da Penha, né, pertinho ali de Duque de Caxias, filha de imigrantes portugueses, dono de padaria, e que a minha vida toda foi trilhada na escola pública. Eu fiz escola normal com as mulheres da minha geração, depois fui fazer Faculdade Nacional de Direito. No meio do caminho, abri o jornal e vi um concurso para a Polícia Civil. Isso era 1983, né? Eu passei na polícia há mais de 30 anos. Eu digo que eu cresci e envelheci na polícia. E aí, em 1983, eu já estudante de Direito, terminando o último período, o concurso era de nível médio, com muita matéria de Direito, então fiz esse concurso e depois de 7 anos fiz um novo concurso público, desta feita para o cargo de delegado de polícia. E como delegado de polícia, né, eu construí uma carreira que, ao final dessa carreira, depois de ter sido titular de inúmeras delegacias, eu trabalhei em Caxias, eu trabalhei em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, né? Eu trabalhei em São Gonçalo, na Gávea, Copacabana, eu fui corregedora, fui diretora do Departamento de Polícia Especializada, fui subchefe da Polícia Civil e, finalmente, fui chefe da Polícia Civil no período de 2011 a 2014. Quando eu deixo a Polícia Civil, eu então decido submeter meu nome ao crivo popular,
a vontade, né, de ser uma deputada estadual. E por que eu conto isso? Porque em delegacia a gente conhece a vida do jeito que ela é, né? Essa é uma frase que me agrada muito, né? De Nelson Rodrigues, porque você vai ter na madrugada a mãe desesperada à procura de sua filha que está desaparecida. Você vê o flagelo da droga na vida das pessoas. Hoje eu sou uma pessoa que preciso de muito pouco para ser feliz. Então, para mim, estar em casa dia de Natal é um privilégio, porque eu passei anos da minha vida tirando plantão dia de Natal, né? Estar em casa no Ano Novo ou no Carnaval é outro, ou no dia do aniversário é um outro privilégio. Então eu digo sempre assim, eu sou filha de dono de padaria. Então na minha casa era assim, estudar ou estudar. Não tinha outra opção, né? E a gente aprendeu que tudo que a gente construía era fruto da educação, que é o nosso maior patrimônio, e fruto do nosso trabalho. Então, eu acho que se as pessoas se aperceberem disso, vão entender, né, os desvios que a sociedade fez, né? Acho que a gente abandonou alguns princípios. E eu costumo dizer assim, de uma forma muito... Eu sou uma pessoa muito transparente, muito simples. Eu digo assim, eu sou uma pessoinha muito simples que você pode encontrar no meio da rua, porque a minha vida é muito simples, né? O que eu construí, a minha história é a história de todo mundo que com certeza está me ouvindo, né? Filha de classe média, estudante da rede pública, que trabalhou a vida toda, né? Superação, né? Eu acho que é isso, eu acho que é vontade, né? Mas superação, é tudo... dessa sua época era outra coisa, né? Muito agradável. É verdade. Você sabe que a Penha, né? Eu estou na Penha todo final de semana. Eu tenho, minha mãe ainda é viva. Morou de lá. Com 88 anos. Criado lá e moro ainda lá. Com 88 anos, mamãe mora ali, na Praça Pan-Americana, posso até dizer sem medo nenhum, mamãe é a pessoa mais querida daquele pedaço ali da Penha, Dona Emília. Então, na verdade, eu estou na Penha todo final de semana por conta da minha mãe, que insiste, apesar dos filhos quererem que ela morasse conosco, ela insiste em morar na casa dela, né, com as acompanhantes no mesmo lugar. E realmente é isso, eu me lembro da gente jogando pique-esconde, eu me lembro de fogueira na porta da casa da gente, né, na festa junina, né? Eu me lembro daquela coisa que a gente fazia, IAPI, né? Do IAPI, exatamente, que a gente fazia aquele... Eu me lembro muito. Teve infância, né? Dos bailes do Olaria Atlético Clube, né? Muito também o Centro Cívico Leopoldinense. Centro Cívico Leopoldinense, que é quase do lado, naquela reta que tem ali, né? Então, assim, ainda é muito gostoso quando eu chego no final de semana na Penha, e aí eu pego a minha mãe para ir à feira, às vezes vou à feira sozinha para ela, às vezes, e levo ela à missa, saímos ou não para almoçar. É gostoso de ouvir alguém falando assim, ô Martinha, tudo bem? Oi Marta, tudo bem? Quer dizer, aquela coisa que a gente tem. Essa vida de bairro, ela estabelece relações de solidariedade, né? As pessoas foram enriquecendo, colocando grade e se isolando cada vez mais, né? E é verdade que essa vida em comunidade estabelece relações de solidariedade. Eu frequento muito aos sábados. A senhora fica a Pan-Americana fica na ponta lá de IAPI, na outra ponta, perto daquele supermercado Extra. Tem uma praça ali que tem uma feira orgânica lá todo sábado. Sim. E eu frequento muito, também tem música às vezes, sabe? Tem discussão de coisas. Um dia eu vou levar a senhora lá, tem uma turma muito boa. Muito bom. É um bom programa que ainda não fiz. Grande programa, a senhora vai gostar, a turma é muito boa. Deputada. E é todo mundo de lá, sabe? Assim, leva, convida a pessoa e a senhora vai gostar. Isso é importante. Nós queremos saber, por exemplo, é um novo desafio, né? Assumir a questão da Assembleia Legislativa, e o Brasil está passando por várias mudanças, deixa né? eu fazer uma sugestão. Eu acho que ela fez uma introdução importante, né, para a gente. Queria conhecer a visão dela sobre o que se passa na sociedade até chegar nessas dificuldades de hoje. Claro. E quando ela fala desse princípio aí que a gente viveu, você viveu também, né? Você morou em Maria da Graça, depois foi para a Baixada. E aí, como é que foi esse processo da sua visão, deputada, que a gente chegou nessa dificuldade hoje? Eu acho também assim, eu acho que... Desculpa, hein, Renato? Não, tá certo, tá bom. Eu acho que ao longo do tempo, as pessoas foram se preocupando muito mais em ter
do que em ser. Então eu acho assim, eu vejo pais que trabalham assustadoramente para o seu filho estar na escola particular, e aí a gente não se preocupou com a escola pública. A gente pode se lembrar aqui, né, do que foi o programa dos Centros Integrados de Educação Pública, que se perdeu, né? A gente pode lembrar aqui da frase do professor Anísio Teixeira, que diz que a educação é a vacina contra a violência. Lembrar do professor Darcy Ribeiro, que disse: vamos construir escola para não construir presídio, né? Então, assim, há toda uma gestão, uma opção de gestão que se perdeu ao longo desse tempo. E a sociedade também, a sociedade, ela quer, um pai, ele trabalha para o filho fazer faculdade, para o filho mais jovem estar numa boa escola particular, está jogando futebol, está fazendo inglês, mas está tendo um celular de última geração, mas ele não quer perder tempo, por exemplo, né, de meia hora para conversar com o seu filho e perguntar o que aconteceu na escola. Eu já disse aqui que meu pai é filho de dono eu sou filho de dono de padaria. Então eu me lembro nitidamente da invernada de Olaria, com todo o estigma que a invernada tinha, né? Que se a gente estivesse na rua brincando, ele passava e perguntava assim: quem é você? Aí eu dizia assim: não, eu sou Marta, filha do senhor dono da padaria. Ele ia perguntar: seu pai sabe que você está aqui? Então hoje, se um policial parar e perguntar alguma coisa ao nosso filho, nós vamos pensar mal do policial, nós não vamos nunca pensar, né, que aquilo... E se a gente, por exemplo, eu me lembro nitidamente disso, né, meu irmão era muito levado, aí um dia o síndico do prédio que nós moramos repreendeu o meu irmão. Meu pai achou aquilo super natural, sabe? Quando ele chegou em casa e falou: o síndico brigou comigo, meu pai falou assim: não pode ser assim, né? Hoje não, tudo é grave, tudo é difícil. Então eu acho que as famílias, eu não sou saudosista, tá? Eu acho, sempre eu olho para o futuro e acho que amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser melhor. Mas eu acho que as famílias perderam aquela coisa de ser família. Hoje a gente em muitos momentos, né, um aglomerado de pessoas, mas não as relações de família como a gente tem, né? Sentar na mesa para conversar, né? Eu digo sempre. Isso muito importante. Eu tenho uma menina que trabalhava lá, que trabalha ainda lá em casa. Agora ela está espaçada aí, mora em Caxias. Ela tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Aí eu falava sempre para ela: Vanessa, você conhece, você teve lá em casa, excelente, cuidou muito da minha mãe, né? Virou uma pessoa da família. Como é que você faz com as tuas crianças? Você conversa com elas sobre a escola? Ah, não, então faça isso. Chama o teu marido, uma vez por semana, ou de 15 dias que seja, pede para ver os cadernos. Eles vão se sentir orgulhosos, Vanessa. Eles vão ver que você dá valor ao que eles estão fazendo, né? Não é só cascudo e grito, não. E pede para explicar para ele: rapaz, ela adotou isso, não passa sem isso. Quando ela não chama as crianças: vem cá, quando vocês não vão chamar a gente para conversar. E como é que está a situação da escola, como é que estão os colegas, as coisas que estão acontecendo. Olha, isso custa 0, né? E olha o resultado fantástico, sabe? Porque a gente tem que entender que cada vez... E é um momento de afeto, essa troca nesse... A criação do homem, ela é sábia. Então, assim, por isso que a gente tem que investir até os 7 anos de idade, porque é a formação da inteligência. Por isso que a gente tem que acompanhar a adolescência, que é a formação de valores, né? Então, eu digo sempre assim, é exatamente de 0 a 14 anos que a gente molda o ser humano, né? Quando um pai repreende um filho, se preocupa com a atividade do filho, internamente, por mais que o filho reclame, mas internamente, em algum momento, isso vai ser traduzido como afeto, como preocupação, né? Então, assim... Isso é percebido, pode não ser percebido naquele momento. A gente também foi chato, a gente também foi levado, a gente também reclamou do pai da gente, né? Mas quando você cresce, você consegue ver isso sobre outra ótica. Mas a senhora falou, para não perder, Ana, que é importante que ela disse, nessa fase que a gente ajuda as crianças a perceberem valores, coisas pelas quais vale a pena viver, perseguir durante a vida.
a ética, a não mentira, né? A honestidade, você não furar fila, as pequenas coisas. Os conceitos, né? Os conceitos. Que isso tinha, e eu acho que isso ficou meio perdido, né? Por algumas razões. Sim. Não se conversa mais, se conversa pouco, não é, deputada? Eu acho assim, já para deixar ele fazer a pergunta, eu acho que se a gente fizer um exercício rápido, vai observar assim, eu pegava o ônibus na Penha e vinha para o Largo do Caco, ali, quase em frente ao Hospital Souza Aguiar. Isso. E se eu viesse no ônibus em pé com uma bolsa, um homem iria levantar para dar o lugar. Sentar. Se eu tivesse sentado e tivesse alguém em pé com pasto, alguma coisa, a gente pedia para segurar, né? Hoje em dia, você vê, ninguém mais fala bom dia, boa tarde, com licença, por favor, né? Os jovens sentam nos lugares dos idosos, né? Então, isso tudo é que a gente vê. Mas vamos deixar ele fazer a pergunta. Esse é o programa Municípios em Ação. Isso é importante, até porque a senhora fez... dar um giro na vida de todo que está nos assistindo. A gente tá... Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos saber mais, né, sobre o destino político do Estado do Rio de Janeiro e como é que funcionam as coisas na Alerj. Voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje sendo recebido na capital do Rio de Janeiro, na Alerj, no gabinete da deputada Marta Rocha, do PDT. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, saber as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai poder acompanhar todas as nossas entrevistas. Deputada, eu estava até nos bastidores aqui, a gente colocando algum ponto de vista, a vida da gente tem um desdobramento, né? E hoje, por exemplo, como é que a senhora vê as questões na Assembleia Legislativa, né? Principalmente seu papel importante, uma pessoa que sempre coordenou e sempre se capacitou na questão da segurança pública, daqui para frente, nesse processo de mudança que está ocorrendo no Rio de Janeiro? Até pela minha trajetória profissional, eu chego a essa casa no meu primeiro mandato em 2014 e assumo a presidência da Comissão de Segurança Pública. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher, tenho assento na Comissão de Direitos Humanos e presidi também a CPI que tratou da violência contra a mulher e hoje presido uma CPI específica vinculada a uma ação que aconteceu no Corpo de Bombeiros sobre exigência, né, de cobrança de valores para concessão de alvarás. Então, tenho assento também na CPI da FETranspor. E nesse sentido, a nossa ação foi sempre vendo a segurança pública. E lá atrás, né, nós já apresentávamos aí indicadores de que o projeto das UPPs não caminhava bem. Nós tivemos a oportunidade de visitar algumas UPPs e verificamos que as UPPs não apresentavam boas condições de trabalho para os policiais militares. Identificamos que o governo custou a entender que houve uma migração. Conseguimos, quando nós olhamos o traço das UPPs, verificar que a Baixada Fluminense foi, né, afastada desse programa, porque das 38 unidades, havia apenas uma na Mangueirinha, em Caxias, que não tem comparação, como, por exemplo, a do Dona Marta ou do Tabajara. Então, a gente conseguiu identificar isso. Desde o início, nós começamos a perceber a questão da morte dos policiais, fizemos várias audiências públicas aqui, conseguimos verificar que hoje, pelos números, né, morrem mais soldados, mais policiais militares do que, por exemplo, no impacto de uma guerra como na Síria, né? Há um coronel da PM, o coronel Cajueiro, que fez um excelente trabalho nesse sentido e mostrou nessa casa. Nós verificamos a questão do roubo de carga e aí, sem dúvida nenhuma, isso afeta muito diretamente a economia e a Baixada Fluminense. Porque o que a gente tem ali do Arco Metropolitano, que é uma obra que levou 40 anos para sair do papel e que hoje o governo federal e o governo do estado não conseguem decidir qual autoridade
qual o papel e quem é o responsável, o governo do estado diz que é o DENIT, né? O governo federal não resolve. Se você entrar no arco metropolitano e faltar gasolina, você vai ficar parado ali, porque não foi feito um trabalho, né, de fortalecimento das vias secundárias ali, né? A questão, por exemplo, que lamentavelmente a gente vê, né, se fez um trabalho de engenharia tão interessante, aproveitamento da luz solar, e todos aqueles painéis foram furtados. Então, a comissão, ela vem sinalizando, a comissão identificou muito claramente a questão da grave crise financeira, o quanto isso impactava na segurança pública. A comissão verificou, por exemplo, que a Polícia Civil teve que fazer um projeto de adesão da sociedade, da comunidade, para receber papel toner, papel higiênico, consertar viatura, consertar telhado de delegacia. 50% das viaturas da Polícia Militar, até o início desse ano, né? Agora na semana passada houve a entrega de viaturas, mas até acho que 268 para ser precisa. As viaturas da Polícia Militar, 50% estavam baixadas por falta de manutenção. Ali pertinho de Caxias a gente tem um espaço que é um depósito e que já foi filmado pelos meios de comunicação, a quantidade enorme de viaturas ali depenadas e precisando de reparo. Então eu vejo assim, né, o nosso trajeto dentro da Alerj foi um trajeto de olhar a segurança pública, de fazer um diagnóstico da segurança pública e de fazer com que as pessoas possam entender que segurança pública é política estruturante. Quando a escola fecha, ou quando a linha amarela, como aconteceu hoje, está fechada, né? Está fechada por questão de operação e troca de tiro, ou quando o posto de saúde não pode abrir, o que está em jogo é o exercício da cidadania. Então, a gente tem que pensar em segurança pública e entender que a segurança afeta outras áreas da política pública. Para tudo, né? Para tudo, exatamente. Está interligada com tudo. Está diretamente interligada. E a gente tem que entender que o policial que até o início desse ano não tinha recebido as horas extras das Olimpíadas, que foi em 2016, não tinha recebido o prêmio, né, de redução de indicadores. O último pago foi em dezembro de 2015. Eu não posso achar que esse policial vai trabalhar satisfeito. Mexeu com a autoestima, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que o serviço prestado vai ser impactado, não pode ser um serviço de excelência. Então, e quem é que paga essa conta? O povo do estado do Rio de Janeiro, que acaba não tendo o serviço de qualidade que merecia ter. Mourão. Agora, deputado, uma coisa que me assusta muito, sabe? E que atrapalha muito a vida da segurança dos profissionais que estão na rua aí fazendo esse esforço e atinge a população, é essa questão da arma, sabe, deputada? Como é que tem tanta arma, tanta munição, entendeu? Quando os militares apareceram aí, isso para mim seria primeiro, vamos acabar com a arma. Recolher. A arma força de segurança e forças militares. Mas ninguém não pode ter arma. Não pode. Agora, como é que pode isso? Sabe, deputado? Vem de onde isso? Coisas volumosas, pesadas, confronto de bandido com polícia. Que isso, rapaz? Impede igualdade, armamento poderoso e arrasa com a população e arrasa com o policial, a coisa terrível. Isso não pode. Olha, a gente precisa parar com essa coisa da arma. A gente tem aí, na verdade, a gente tem que aí chamar outras instituições para essa discussão, né? A gente sabe que a Polícia Militar, ela atua no patrulhamento, na tentativa de evitar a prática do crime. A Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, investiga o crime que aconteceu, mas a atribuição da questão do contrabando de arma é da Polícia Federal. Mas a Polícia Militar, tanto quanto assim, tem serviço de inteligência, gente capaz. Mas olha só, deixa eu só concluir. Em condições de levantar esse quadro. Vamos só dar um exemplo aqui. Não, é perfeita a tua observação.
Recentemente, no final do ano passado, uma ação da Polícia Civil apreendeu 66 fuzis que chegaram pelo aeroporto internacional. Foi um escândalo isso. Teve uma mini crise lá com a Federal. E aí, o que acontece ali? Ali foi uma ação de inteligência, sem disparar uma arma de fogo, um tiro sequer, e que apreendeu. Aí eu fico me perguntando, né? Dentro do aeroporto tem um serviço de rastreamento. A gente chega, né? Viaja lá, vai e leva o filho para Disney, né? Aí na hora que volta, a mala da gente é revirada, todo mundo quer saber se a gente gastou acima do que podia, do que não podia. E entram 66 fuzis e ninguém viu nada. Pesado, grande, né? Dentro de ventiladores para piscina, e ninguém... Aquela não foi a primeira vez, né? Às vezes uma ação que a gente impacta lá na fronteira, né? Lá no Mato Grosso, eu aprendi lá uma arma ali, às vezes não era para o Mato Grosso, é para a rota daqui. O que faz o que aí eu concordo plenamente com você, né? Nós tivemos aí ações recentemente, uma ação da Polícia Civil também apreendeu, a Polícia Rodoviária, quero destacar aqui que a Polícia Rodoviária Federal nos últimos tempos tenha feito várias apreensões, tanto de arma quanto de droga, né? A gente tem visto aí um salto no aumento das apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal, porque o fuzil é um traço do Rio de Janeiro, né? E a gente tem que entender que uma bala de fuzil, ela alcança efeito atravessa, né? Material de guerra, né? Hoje você não vê mais. Quando eu entrei para a polícia, uma pessoa presa em flagrante no roubo, ela vinha com revólver 38, né? Você não vê mais um revólver 38 na apreensão. Você vê o quê? Arma de guerra, né? Fuzil e pistolas, né? Então, na verdade, eu acho que enfrentar. E como é que isso vai se dar? Desculpa, porque é tão sério isso, né? Eu acho que tem que, assim, o nível federal tem que ser. Eu acho que tem que haver uma articulação entre as forças. Uma integração? Né? Uma integração, né? A gente hoje já tem o Ministério da Segurança Pública. A senhora achou bom isso? Achei que foi uma decisão sábia. Eu acho que a gente tem, e as agências têm que conversar. A Polícia Civil tem que conversar com a Polícia Militar, a Polícia Militar tem que conversar com a Polícia Rodoviária Federal, com a Marinha, com a Aeronáutica, com todos eles. Essa Baía de Guanabara, isso é um queijo suíço, né? Por exemplo, a senhora acha que o estilo da saúde, a saúde tem um SUS. A senhora não acha que poderia ser criada uma espécie de integração igual do SUS para a segurança? Eu acho que é o papel dessa entidade nova. Exatamente. Né? Na verdade, a Secretaria de Segurança, ela pretende, né? E aí vai passar ainda... Que vai ter orçamento, né? Ainda vai passar aí pela decisão da Câmara dos Deputados, mas eu acho que a ideia é exatamente essa que você colocou. A gente tem, desde a Constituição de 88, um sistema único de saúde. Isso. É fazer um sistema único da segurança pública. A saúde e a educação tem verba rubricada. Ou seja, mesmo que o governador queira ou não queira, ele é obrigado a cumprir o mínimo daquele percentual. A segurança não. Vai depender da vontade do governador. Se o governador quiser investir na segurança, ele investe. Se ele não quiser investir, ele também não investe. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje na capital do Rio de Janeiro, entrevistando a deputada estadual Marta Rocha, do PDT. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje na capital do Rio de Janeiro, na Alerj, no gabinete, estamos gratos, agradecer, né? Está sendo recebido aqui no gabinete da deputada Marta Rocha, do PDT, do Rio de Janeiro. Eu quero até aproveitar, deputada, antes de sempre, para quebrar o gelo, toda pergunta, a gente tem curiosidade de saber qual o time de futebol de cada entrevistado, né? Porque a gente faz uma pesquisa, eu queria saber o seu time de futebol. Se vocês estivessem vendo a minha mesa, vocês veriam com certeza a bandeira lá do meu Vasco, né? Afinal, eu sou filha de
imigrante português, e desde que o mundo é mundo a gente canta lá o hino do Vasco, faz aquela saudação lá da casaca. Então eu sou, apesar da dor do dia de hoje, né, do jogo de ontem, mas continuo sendo vascaína. Beleza. Deputado, nós estamos passando agora um momento oportuno, e vai vir a Copa do Mundo, e o prato que não tem como deixar de conversar sobre a questão das eleições. Essas eleições vão envolver candidatura para presidente da República, 2 senadores, governador, deputado federal e deputado estadual. Como é que a deputada Marta Rocha vê essa questão todinha da sucessão do Estado do Rio de Janeiro? Deixa eu te falar, as pessoas têm até veiculado meu nome na possibilidade de uma candidatura majoritária, né? Então, quando as pessoas me perguntam, eu digo assim, olha, eu sei o que eu não quero. Eu não quero ser deputada federal, nem quero ser vice na chapa de ninguém. Não absolutamente por qualquer problema, porque eu sou muito feliz na Assembleia Legislativa, né? A gente tem conversado aí com o PDT, né? Nós temos uma prioridade no PDT, que é eleger Ciro Gomes, que eu não tenho a menor dúvida que é o nome que vai transformar esse país numa nação. Para presidente, né? Para presidente. O Ciro foi prefeito de uma cidade pequena, depois prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, foi ministro, foi deputado federal. Então eu acho que o Ciro tem toda uma trajetória, né? Não só do conhecimento e também que não é favor nenhum não ter o seu nome envolvido em nenhuma falcatrua. Eu acho que isso não é favor nenhum, mas nesse mundo tão difícil, né, que a gente meio que vê poucos exemplos dessa, a gente tem que destacar. Então eu não tenho a menor dúvida que o companheiro Ciro Gomes é o melhor nome para a presidência da República. Muito preparado tecnicamente, sem dúvida muito bem nenhuma. Informado. Na questão da sucessão do Estado, né, o PDT entende da necessidade de um palanque aqui, né, tendo em vista o objetivo da eleição presidencial, e eu me apresento sempre como uma militante do PDT, né? Eu, com certeza, onde eu estiver, eu vou estar defendendo o nome do Ciro Gomes para a presidência. E gosto muito de ser deputada estadual. Eu acho que aqui eu consegui conjugar a experiência que eu tive na Polícia Civil, preparando projetos que fortalecem a questão da segurança pública. Então, assim, eu me vejo muito feliz me submetendo meu nome à reeleição como deputado estadual. Mas estou deixando essa conversa seguir em frente, né? Não tenho nenhum desejo de ser governadora, não estou disputando isso partidariamente, absolutamente, porque eu me vejo muito como deputado estadual mesmo. Agora, foi feito umas mudanças sobre o processo eleitoral. Teve o TSE fez algumas observações, porque toda essa avalanche de denúncia é tudo baseado na questão de compra de voto, boca de urna, tudo. A senhora acha que essas eleições agora vai ser assim um divisor de águas para que a população que está nos assistindo, ela possa falar assim, poxa, agora o processo vai ser um pouco mais decente? E a senhora, a sua opinião sobre a urna eletrônica, deputado? Deixa eu te falar, eu acho que o processo eleitoral, ele criou uma série de ferramentas de controle, né? Então, a diminuição do tempo da campanha, né? A proibição de patrocínio de empresas, né? Então, ele já tinha algumas ferramentas que mostravam isso, mas o grande objeto do controle é o voto da população, né? É o cidadão que é o garantidor da democracia. E eu digo sempre que hoje a gente vai ter que ter algumas passagens. Primeiro, a gente tem que convencer quem está do lado de lá, para quem a gente vai pedir o voto, para nos ouvir e saber por que queremos ser candidato e por que achamos que merecemos o voto de alguém. Essa é a primeira grande batalha. A segunda a ser vencida é convencer aquela pessoa a ir votar. Verdade. E a terceira, conquistar o seu voto.
Então, na verdade, é como se a gente estivesse numa prova de obstáculos, né? E eu vejo as pessoas dizendo assim, não, eu não quero participar disso, eu não vou votar, e aí a punição é muito pequena, R$3 de multa, é fácil, é muito simples não votar. Mas eu quero dizer para as pessoas o seguinte, que não existe espaço vazio de poder. É verdade. Se eu não estou naquele espaço, alguém está no meu lugar. Se eu não fui lá votar, a minha omissão vai permitir que o outro, por algum motivo, até pelo desejo legítimo de escolher um bom candidato, ou, né, interessado em alguma coisa, as pessoas possam verdadeiramente votar no meu lugar. Então a minha vontade não será escolhida. E eu quero dizer sempre assim que as pessoas durante muito tempo não se preocuparam, né? Então trocaram seu voto por uma cesta básica, trocaram seu voto por dinheiro, por bola de futebol, por time de camisa, jogo de camisa, churrasco. E aí as pessoas achavam que o problema só estava acontecendo no vizinho. É verdade. Hoje as pessoas estão observando, né, que essas más escolhas, elas trouxeram um problema muito próximo para a gente. E o Brasil foi afetado por isso. Quando a gente olha para trás e a gente vê, né, os escândalos todos que tiveram, né, a gente vai ver aqui o escândalo dos anões, a gente vai ver das ambulâncias, a gente vai ver da loteria esportiva, a gente vai ver mensalão, petrolão e os individuais, né? Então, na verdade, a gente vai ver que esse país sangra há muito tempo. E que se esse país não sangrasse como sangra, nós estaríamos é óbvio que nós estaríamos vivendo muito melhor, estávamos aí em países de destaque, com desenvolvimento, com índice de desenvolvimento econômico, né? Com redução de homicídios, com escola de qualidade, com posto de saúde. Essa coisa que existe no Brasil, de você trabalhar para pagar plano de saúde e para pagar a escola, isso não é uma realidade, por exemplo, na Europa, lá no meu Portugal, de onde eu vim, né? Isso não existe. Todo mundo ganha bem. Todo mundo ganha o suficiente. Ninguém precisa ter plano de saúde. E todo mundo tem lá saúde pública. Resolve bem. Ah, Marta, mas a diferença é o Brasil é um país continental. Tudo bem, mas a questão são os princípios, os valores, né? E o próprio exercício da política, né? Então eu acho que isso é uma grande questão. E no tocante à urna eletrônica, eu acho que a urna eletrônica está aí, né? Houve uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu acho que o meu candidato foi prejudicado na urna eletrônica. E depois, nada como uma boa conversa, porque assim, as pessoas dizem que os políticos mentem. E com todo respeito a todo mundo, a população também, que faz uma opção por uma cesta básica, que faz uma opção por um jogo de camisa, né? As pessoas também iludem, né? A lei da vantagem, né? A lei da vantagem, né? Aquela propaganda do Gerson nunca prejudicou. Que é tão lamentável, né? O Gerson foi assim um atleta tão querido. Ele se arrependeu muito, e ele não ficou conhecido, e ele era sério, né? Ele não ficou conhecido por ser o canhotinha de ouro. Ele ficou conhecido pela lei de Gerson, que é muito ruim, né? É verdade. É difícil. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para o intervalo.
Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje estamos na capital do Rio de Janeiro, na Alerj, sendo recebido no gabinete da deputada Marta Rocha, do PDT. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai estar acompanhando todinho as nossas entrevistas. Moral, foi importante, né? E a grata satisfação de estar sendo recebida aqui no gabinete da deputada. E é importante tudo que foi colocado. Eu acho que a população tem que ficar atenta os recados que foram dados aqui. Eu quero suas considerações finais. Olha, foi uma satisfação muito grande conhecê-la, ouvir a senhora. Obrigada. Eu já acompanhava de alguma maneira a sua atividade, as suas posições, sabe? Confirmou a impressão que eu tinha e eu quero que a senhora continue. Eu gostaria de conversar mais. A senhora tem essa preocupação mais profunda, né? A gente conseguiu pontuar algumas coisas. Por que dessa crise chegou como chegou? Tem outras coisas que eu gostaria de conversar mais, mas a gente vai ter chance. Desejar muito boa sorte para a senhora, sucesso, que a senhora não volte, a senhora continue na Alerj, né? Para a defesa aí da nossa cidade bonita, aí da nossa Penha e dos outros bairros todos, tá? Com muito certeza. prazer. Obrigada, sim. Sucesso. Hein? Deputada, quem está nos assistindo, né? A senhora colocou aqui pontos importantes e tem muitas instituições que gostariam até de apresentar a proposta. Como é que faz para poder falar com a deputada? Mandar um encaminhamento, uma proposta, uma sugestão? Na verdade, é muito simples em falar com a deputada. Realmente é simples. A gente tem uma página no Facebook, que é a deputada delegada Marta Rocha. Nós temos o e-mail do gabinete, que é martarocha com TH, tudo junto, martarocha@alerj.rj.gov.br, e o telefone aqui, 2588-1219, 2588-1219, e a gente tem, assim, um imenso prazer de estar podendo conversar com as pessoas, né? Eu quero dizer que é muito comum chegar pelo nosso e-mail algumas notícias veiculadas à segurança pública. Então, às vezes é um cidadão que está vendo alguma coisa errada, né? Nós recebemos aqui pela Comissão de Segurança Pública uma notícia de um caso de abuso contra a criança e nós conseguimos identificar, contactamos a delegacia da criança vítima e a delegacia identificou o caso e o autor foi preso. Todas essas questões, né? A Baixada Fluminense, recentemente eu recebi alguns e-mails relativos a Belfor Roxo, que depois também foram veiculados aquelas imagens, né? Então tudo isso a gente encaminha para a Secretaria de Segurança, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, né? As questões vinculadas à educação, ao consumidor também a gente às vezes tem notícias sobre isso. Então a gente quer dizer mesmo que o gabinete está à disposição de todo e qualquer cidadão, né? E que as pessoas usem mesmo o gabinete, né? O parlamentar existe para isso, existe para fiscalizar as ações e buscar soluções, né? A gente sempre diz assim, a gente tem que trabalhar por uma causa e não por um ideal individual, né? Então a gente tem que trabalhar. Quando eu recebi o e-mail que falava do abuso sexual, eu estou trabalhando pela causa de entender que abuso sexual é crime e de que essas pessoas precisam ser punidas. Então, mais uma vez, deixar aqui, seja pelo gabinete, pelo telefone do gabinete 2588-1219, pela página no Facebook Deputada Delegada Marta Rocha, ou então basta entrar no site da Alerj, que tem um link direto com o gabinete do deputado, e eu leio e respondo pessoalmente essas mensagens. Tá, ok. Eu quero agradecer, né, a sua participação. Eu quero colocar o programa Município, né, Moral, à sua disposição. Isso mesmo. E em breve gostaríamos, né, de ter mais participação sua, até porque a senhora tem feito um trabalho que tem dado uma visibilidade muito boa, né, para a resposta imediata que a população sempre está almejando, tá ok? Eu que agradeço, e foi particularmente especial poder falar diretamente com a Baixada Fluminense. Eu quero dizer que o governo do Estado, as autoridades do Estado têm uma dívida com a Baixada Fluminense.
E eu acho que na Baixada, eu que nasci ali tão pertinho, né? Meu pai teve comércio em Duque de Caxias, foi dono de lanchonete em Duque de Caxias. Eu sei que a Baixada é composta de um povo trabalhador, de um povo que quer o que todo mundo quer: saúde, educação, segurança e a possibilidade de seguir na vida sorridente e feliz. Então, um abraço especial aí para a Baixada Fluminense. Tá ok. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Queria agradecer a sua audiência. Com todos um bom final de semana. Um abraço. Até logo.